Olá, eu sou Madeleine Leninger. Vim compartilhar com vocês a minha história, tá? Eu sou uma enfermeira, obviamente. Eu nasci em Nebraska, Estados Unidos, e eu comecei minha carreira aí na enfermagem em 1948, quando eu concluí minha graduação. E em 1950 eu também concluí o curso de graduação. 2 anos após a idade de enfermagem, eu concluí o curso de Ciências Biológicas. E com essa formação eu pude ser instrutora, chefe da unidade médico-cirúrgica e também abrir uma unidade psiquiátrica no St. Joseph Hospital, né, em Omaha. Em 1954, 4 anos depois, eu já tive meu título de mestrado. Mestrado, né, em enfermagem psiquiátrica. E aí esse mestrado foi muito importante porque me ajudou a conduzir, a publicar minhas pesquisas na área de enfermagem psiquiátrica. E nos anos 50 eu passei a perceber uma lacuna na compreensão dos fatores culturais que influenciavam o comportamento, por exemplo, das crianças que estavam sob os meus cuidados. E aí eu comecei a ficar muito preocupada. E aí comecei a refletir nessa inter-relação entre enfermagem e antropologia. E eu procurei adquirir conhecimentos específicos de antropologia para subsidiar, né, dar respaldo à minha assistência. E esse interesse foi crescendo e eu comecei a procurar um doutorado. Já estava pouco, não, tinha que estudar mais. O meu doutorado em antropologia psicológica, social e cultural na University of Washington, em Seattle, em 1959, né? E depois eu procurei fundamentar os meus estudos nos aspectos conceituais relacionados à cultura, enfermagem e etnociência. E durante o meu curso de doutorado, eu desenvolvi meu primeiro método de pesquisa, totalmente genuíno da enfermagem, o qual eu denominei etnoenfermagem. Já ouviu falar? Eu acho que não. Tá na hora de estudar um pouquinho a minha teoria, para você conhecer esse termo que eu, digamos assim, criei. E eu defino a etnoenfermagem um método de pesquisa, né, que vai focar aí a abordagem naturalística. Eu estou aberta à descoberta, para ali documentar, descrever, explicar, interpretar a visão de mundo. Quais são os significados e símbolos e experiências vividas, né, daquela pessoa que eu estou coletando. No caso do meu paciente, né? E com o método previamente definido, eu passei a realizar meus estudos etnográficos, que eu denominei como mesmo etnoenfermagem, durante 2 anos, em uma população indígena, lá na Nova Guiné. E eu não só observei essas questões da cultura, mas também eu percebi uma diferença cultural entre os povos do Ocidente e do Oriente, especialmente no que se refere aos cuidados de saúde e práticas saudáveis. Então, essa experiência em Nova Guiné foi de grande importância para fundamentar a minha teoria. E aí eu constituí a primeira enfermeira com título de doutor em antropologia e eu concluí o meu curso em 1965. E eu tinha consciência da importância desses conhecimentos que eu adquiri,
né, para formar essa teoria, mas eu não queria simplesmente formar uma teoria, eu queria formar enfermeiros transculturais. E eu ofereci o primeiro curso de enfermagem cultural na Universidade de Colorado em 1966, né? E aí teve uma expansão multicultural da população americana e os enfermeiros conseguiram sentir em maior escala a necessidade de receber adequada formação para cuidar dessa forma transcultural. Então, a gente já tem um contexto da enfermagem transcultural, né, já inserido como uma disciplina na graduação a partir de 1970. E que legal, né? E quando essa disciplina foi inserida nos programas de mestrado e doutorado a partir dos anos 80 em diversas universidades americanas. E outros países adotaram essa disciplina em seus cursos, Alemanha, Austrália e Equador. E eu continuo aí, né, na atuação dessas pesquisas, educação, consultoria em enfermagem transcultural. Essa é a minha pegada, transcultural. Vamos entender então o que seria isso, né? Então, esse termo enfermagem transcultural eu considero ser diferente da antropologia médica ou qualquer área afim disso, né? Que venha falar nesse assunto. Ela está focando em diferentes culturas, no cuidado cultural, nos fenômenos da saúde e da enfermagem. E aí, eu também adotei um termo aí que eu chamo de cuidado culturalmente congruente, né? E para embasar o principal objetivo da minha teoria, que era identificar os meios de proporcionar um cuidado de enfermagem culturalmente congruente. O que é congruente? É algo concordante, conforme, harmônico, né? Então, eu queria um cuidado de enfermagem culturalmente harmônico aos fatores que influenciavam a saúde, o bem-estar, a doença, a morte das pessoas de culturas diversas e semelhantes. Os primeiros documentos que eu publiquei podem ser considerados assim, marcos iniciais da teoria, né? E eu publiquei livros, enfermagem e antropologia, 2 palavras que se combinam, né? E outro livro, transcultural, porque eu estou com a palavra em inglês, enfermagem transcultural, conceitos, teorias e prática. E outras produções eu continuei a escrever, a nortear a expansão desse conhecimento da enfermagem transcultural. Até que em 1991, a teoria finalmente foi publicada e discutida de forma mais ampla em outro livro que eu escrevi, né? Cultural Care, Diversity and Universality, a Theory of Nursing. Vou tentar traduzir aqui no português para vocês. A cultura do cuidado, né? Diversidade da cultura do cuidado e a universalidade. Eita, quase não sai, queridos. E a teoria da enfermagem, né? Então, de leitura obrigatória, para quem quer conhecer, estudar, aplicar essa teoria, você tem que ler esse livro. Ele te faz abrir assim, ó, a mente. Nossa, é fantástico. E claro que outros textos continuaram a ser publicados, né? Uma forma de estar atualizando, reforçando todo esse conhecimento da enfermagem transcultural. E, gente, é assim, eu poderia debater aqui o tempo todo sobre tudo que eu fiz, né, dessas pesquisas. Foram a pesquisa da minha vida, né?
Mas eu queria deixar assim uma concepção final assim, que é usar os achados dessas minhas pesquisas para eu conseguir proporcionar um cuidado conforme os valores, as crenças e práticas culturais, de forma segura, de forma significativa para as pessoas de culturas diversas e similares. Então, essa foi o foco. Eu tive uma experiência fantástica e eu queria que os outros profissionais da enfermagem tivessem essa visão, né? Vocês viram aí as teorias? Todo mundo é único, diferente. Como cuidar dessas diferenças, então? Porque eu vi várias teorias, né, dos meus colegas falando sobre isso. Ser único, indivisível, com suas características específicas. Porém, como lidar com isso? Então, essa a minha preocupação em construir um cuidado cultural vai evidenciando o foco dos meus estudos, né? Que sempre foi nessa parte de uma produção intelectual, né? Eu fui reconhecida como líder de estudos do cuidado humano, né? Talvez inicialmente eu creia que minha teoria não recebeu o crédito devido, né? Porque o valor na comunidade científica nos dias atuais agora é muito mais utilizado nos outros países do mundo. Mas no início não foi assim, uau, revolucionário. Foram alguns enfermeiros que aderiram até se tornar disciplina, até eles perceberem a importância desse cuidado transcultural. Então, levando em consideração isso, o valor que agora realmente está ampliado aí nos países, eu considerei mesmo fundar uma instituição que pudesse estabelecer um fórum de debate sobre a teoria. Vocês gostam de fóruns de debate? Eu amo. E uma forma de disseminar os conhecimentos adquiridos a partir da enfermagem transcultural e apoiar os pesquisadores da área, né? E aí, para cumprir esses objetivos, a Transcultural Nursing Society, né? Foi criada em 1974. Conquista! Yes! Então, se você quer acompanhar, tem o nosso site, tá, da instituição, www.tcns.org. Vou repetir, www.tcns.org, tá? Lá vai ter informações interessantes para todos que se interessam para esse assunto transcultural. Tem conferências anuais, é aberta à comunidade científica com o objetivo de agregar esses pesquisadores para discutir novas estratégias no campo da enfermagem transcultural. E temos aí mais de 15 anos mantendo esse periódico dedicado a discutir exclusivamente a influência da cultura nos cuidados da saúde. Diferente? Diferente, porém essencial. Vai lá, meninos e meninas, vai no site, lê aquele livro que eu falei, saia da caixinha e assim você vai conseguir tratar seu paciente de forma respeitosa, que é a forma que ele merece, e você será o profissional diferenciado. Tenha certeza disso. Vá lá no meu site e arrasa. Aproveita. Não perca tempo, tá bom? Foi um prazer conversar com vocês e até mais. Beijinhos.